E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente consegue fazer if, if-else, essas estruturas aí condicionais que a gente vê em linguagens de alto nível, né, que nem C, C++, Python. Como que a gente consegue fazer isso daqui em Assembly? Vou mostrar aí as diferenças, né, que muda, né, como que a gente consegue construir essas estruturas usando as instruções da CPU. Então, se você se interessa por esse tema, né, essa série aqui eu ensino programação do zero, assim vamos dizer, né, para todos os níveis, mas usando consoles antigos como base, né, então mostra como que funciona o hardware, como a gente cria softwares assim, no baixo nível mesmo, né. Então, se você tem interesse nisso, ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa um comentário, clique no gostei aí para que o YouTube recomende esses vídeos, beleza? Então, roda a vinheta aí. Beleza, então para começar, ó, isso aqui é o if em alto nível, que a gente está acostumado em linguagens de alto nível, C, C++, Python, JavaScript. O que a gente tem? A gente tem um bloco de instruções, né? E chega um momento que a gente tem um if. Então a gente tem a palavrinha if e na frente aqui tem a condição, né? Tem uma condição que pode ser true ou false. Se for false, a gente pula esse bloco e vem aqui para baixo, né? Para a próxima instrução depois daquele bloco do if. Então isso aqui que é o if comum que a gente está acostumado aí na maioria das linguagens, né? Isso aí é o if-else é a mesma coisa, só que a diferença é que agora a gente tem o bloco do if e o bloco do else. Aqui, um dos dois tem que ser executado. Se a condição aqui for true, o bloco do if que é executado. Se a condição for false, o bloco do else que é executado. Aí depois que um bloco chega no final, né? Então se executar o bloco do if, na última instrução aqui, pula pra cá, né? E no else também, na hora que chegar no final aqui, já vai executar a próxima linha ali. Então tenha noção que todo o código que a gente cria fica lá na memória, né? Então, se a gente pegar a memória assim, do código, onde está o código, as instruções, a gente vai ver ali um monte de instruções antes do bloco do if-else. A gente vai ver o bloco do if de fato, né? E depois o bloco do else aqui na sequência. E depois as instruções seguintes, né? Então na memória fica assim. Aí como que a gente executa um bloco ou outro, né? Se você já vem acompanhando a série aí, a gente vê aqui, né, que se a condição aqui for false, a gente tem que pular esse bloco aqui, né? Então a gente já vem aprendendo a questão de branches, jumps, né? A gente falou de branches não condicionais. Agora a gente vai ver, a partir de hoje, as instruções condicionais, que é uma das partes mais importantes aí do Assembly, que muda muito, né? É uma das coisas que mais diferencia programar em Assembly para linguagens de alto nível. Então dá pra ver que aqui tem um branch aqui, ou um jump aqui, né? Porque se for false essa condição, a gente tem que pular aqui, né? Esse bloco verde aqui, né? Então tem um pulo na memória ali, né? Então tem a ver com o que a gente tá falando. Aí como que fica no Assembly um if? Em alto nível, assim, é o que eu mostrei agora, né? Mas em Assembly é isso daqui, ó. Esse if aqui, ó, que em linguagens de alto nível ele é uma linha, a maioria das vezes, né? If alguma coisa, alguma condição, né? Em Assembly, isso aqui tem que ser no mínimo duas instruções, porque em Assembly não tem instrução if. Lembra? Esse negócio de if, else, loops, assim, são estruturas mais de alto nível. Então, essas linguagens Python, JavaScript, a hora que vai rodar mesmo ali, o compilador, o interpretador, no final tem que converter em Assembly aquilo lá, né, para rodar na CPU de fato. Aí com as instruções que a gente já vem estudando, a gente já consegue fazer um if. O que está faltando agora é essa questão dos branches condicionais, né, que é essa BCC aqui que eu chamei, né, que é branch, aí na frente tem um conditional code, né, esse CC é conditional code, código condicional, né, que eu vou falar na sequência. Então, olha como é diferente assim de linguagens de alto nível. Pra gente comparar alguma coisa e pular, dependendo da condição, vamos supor, eu quero ver se dois números são iguais. Eu quero pular se forem iguais. Se não forem iguais, eu não pulo. Vou para a próxima instrução. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que rodar uma instrução que vai setar os bits da status register. Já vem falando da status register há muito tempo, né? Várias instruções setam esses bits, né? Praticamente todas as instruções que a gente viu até agora setam os bits da status register. Depende da instrução, seta alguns ou a maioria ali, né? Então a gente tem que rodar uma instrução que primeiro vai setar os bits da status register para depois a gente decidir se vai pular ou não. Então naquele if lá, vamos supor, a gente quer fazer um if se duas coisas forem iguais, né? Se forem iguais,
a gente executa o bloquinho do if. Se forem diferentes, a gente pula o bloco do if, sei lá. Então a gente tem que fazer uma instrução aqui que pode ser, que na maioria das vezes é uma comparação. Vamos supor, tem dois números, quer ver se eles são iguais. Então você faz um compare dos dois números, se o resultado, se eles forem iguais, né, aquela flag Z da status register, já vou explicar melhor na sequência, aquela flag Z que a gente já estudou, vai para 1, né? Aí existem instruções que pulam apenas no caso em que a flag Z tá 1. Se tiver 0, não pula. Se tiver 1, pula. Então isso aí que são instruções condicionais, né? O if tem essa cara aqui, ó. A gente vai rodar uma instrução que vai setar os bits da status register que a gente está interessado, né? Geralmente é um CMP, né? Uma comparação, que a gente já viu aí em vídeos passados. Aí na sequência tem uma instrução de branch para verificar se vai pular ou não. Porque o if é isso, né? Ou executa aquele bloco ou não executa. Tem que ter um branch ali, né? Um branch ou um jump. O que vai indicar aqui que se vai dar o branch ou não é os bits da status register. Aí a gente tem que ver aqui quais instruções a gente tem à disposição para pular, né? Porque tem várias condições que a gente está interessado, né? Ah, eu quero pular se o número for maior que o outro, for menor que o outro, se o número for positivo, for negativo, se eles forem iguais, sei lá, tem muitas opções aí, né, para você fazer essa lógica de comparação. Então a gente vai ver aqui, ó, aqui no Mega Drive, a gente vai ver hoje essa instrução aqui, ó, BCC, só que isso aqui não é uma instrução, isso aqui é uma família de instruções. É que se você pegar a documentação oficial aí do 68000 da Motorola, você vai ver que a hora que chegar lá na lista de instruções, você vai ver esse BCC. Só que esse CC a gente troca por vários outros aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Essa BCC, esse CC pode ser tudo isso aqui, ó. Pode ser BCC, BCS, BEQ, BGE, BGT, BHI, BLE, tudo isso aqui. Cada um faz uma coisa. Por exemplo, BEQ é Branch Equal. Então se a gente comparou duas coisas, essas coisas forem iguais, se você chamar depois o BEQ, ele vai pular se o Z lá tiver com 1, né? Porque aí o resultado da conta anterior deu 0. Então pula quando forem iguais. Por exemplo, aí tem o NE, que é not equal. Aí é o contrário, né? Pula se não forem iguais, forem diferentes. Aí tem LE, less or equal, menor ou igual. Aí tem o LT, né? Que é less than. Tem o menor que e o menor igual, né? Então tem várias opções aqui, ó. Essa CPU da Motorola, ela disponibiliza aqui várias opções, tem 14 aqui, né? Então para vários tipos de lógica, assim, você consegue ter B alguma coisa, né? Ah, eu quero ver se o número é maior que o outro. Então você pode usar BGT, que é maior ou igual, né? Aí tem aqui carry clear, carry set. Eu não vou falar de todos nesse vídeo aqui, dar exemplos de todos no código, porque a gente vai ao longo do tempo aí, conforme a gente for programando coisas mais complexas, a gente vai uma hora ou outra usar essas instruções, né? Mas aqui já vou mostrar todas, né, para já ficar conhecida essa parte aqui, né? Então, a gente tem essa família aqui de instruções, né? No Mega Drive, aqui a CPU, né, bem mais moderna. No Super Nintendo, é um pouco mais primitivo, né? A gente tem aqui também essas instruções aqui, são bem menos, né? E, basicamente, a gente não tem algumas coisas assim, maior ou igual, menor ou igual. A gente tem aqui só, por exemplo, BCC, Branch Carry Clear. Então a gente vai pular se o bit da carry ele tiver com 0. Esse BCS é carry set. Então pula se o bit da carry tiver com 1, né? Aí tem aqui o BNE e o BEQ que é igual ao do Mega Drive, BLE, BPL e o BMI também é igual ao Mega Drive. Aí tem esse BVC e BVS, que é se o overflow tá 0 ou 1, né? Então o V aqui é de overflow, clear ou set. Então esse C é de clear e o S é de set. Segue essa regrinha assim, né? É simples. Com o tempo a gente pega isso aqui, né? Então aqui no Mega Drive hoje a gente vai ver essas instruções aqui. E no Super Nintendo, como eu não quebrei ali numa família, né? Coloquei todas aqui, né? São essas aqui, são essas 8 aqui, né? Que a gente vai ver hoje. De novo, não vou explicar todas, fazer código com todas, né? Mas se você aprender uma ou duas, você vai sacar como funcionam as outras, né? É só depois decorar o mnemônico, né? O nome da instrução. Pelo próprio nome já dá pra sacar o que faz, né? Então, voltando, o if é isso, né? A gente vai fazer uma comparação, geralmente uma comparação. Tem outras instruções que a gente pode usar também para esse if. Tem instruções aqui de teste. Tem aqui BTST, aqui tem essa B7 aqui, para verificar bits ali, né? Se algum bit ali tá setado ou não. Em vez de usar uma comparação, a gente pode verificar bits ali, tem instruções desse tipo. Mas geralmente é uma comparação aqui. Aí depois tem o branch, né? Que aí a condição aqui vai depender do que a gente quer.
Aí tem um label que aponta para a próxima instrução depois do bloco do if, né? Por quê? Porque se a gente não for executar o if, a gente tem que pular esse bloco inteiro, né? Então a gente tem que colocar um label na próxima instrução para pular para lá, certo? Então eu coloquei esse label, chamei de next, que é a próxima instrução depois do bloco do if. Então se não for executar o if, pula para esse next, por isso que é BCC next. Aí tem uma diferença aqui, ó, que é uma coisa importante e às vezes meio chatinha, assim, de você acostumar. Porque se a gente pegar, por exemplo, C, Python, eu quero executar, a gente executa esse bloco se a condição for true, né? Por exemplo, if variável 1 igual a variável 2. Se isso aí for true, vai executar o bloco, né? Agora em assembly é o contrário, porque a gente vai pular se a condição for true. Só que no if, a gente quer executar se for true. Aqui a gente vai pular se for true, né? Então, eu coloquei aqui, ó. A gente vai pular para cá, na lógica lá, se for um not da condição que você quer, né? Por exemplo, você quer executar esse bloco if se dois números forem iguais. Então, você tem que pular se for diferentes, certo? De novo, eu quero executar esse bloco linha verde aqui se dois registradores, por exemplo, ali forem iguais. Se eles forem iguais, executa esse bloco if. Seria o que a gente faria no linguagem de alto nível, né? Se as duas variáveis forem iguais, entra no if. Só que essa instrução, ela pula se essa condição for verdadeira, né? Então, se a gente quer executar esse bloco se os dois números forem iguais, a gente tem que pular se forem diferentes. Porque se forem iguais, a gente não quer pular. A gente quer... então eu não vou pular e vou executar a próxima instrução. Aí ele vai entrar nesse bloquinho aqui, né? Se ele pular, ele vai vir aqui para baixo. Se ele não pular, ele vai executar a próxima instrução, que vai ser o início do bloco if aqui. Então é lógica invertida. Isso aqui é meio chatinho de pegar, mas no começo só, né? Porque se programar um pouquinho, ele já vai entender isso aqui e acostumar. Aí o if-else é a mesma coisa, ó, só que tem o if-else, é possível ter variações, né? Seguindo a lógica do if anterior, o que a gente tem? A gente tem mesma coisa, o if de cima lá, a gente vai rodar alguma coisa que vai setar status register, vai ser uma comparação, aí vai ter o pulo, mesma coisa. Só que esse pulo agora aqui, a gente vai ou pular pro else, ou se a gente não for o else, for o if mesmo, a gente não vai pular e vai entrar aqui no bloco do if. Então esse bloco aqui, esse branch aqui, ó, ou ele vai pular pro else, ou se ele não pular, ele vai entrar no if, certo? Se a gente entrar no if, vai executar o bloco do if inteiro. Aí no final, a última instrução tem que ser um branch para sair desse bloco do if e pular o bloco do else. Então que tem que ter um BRA, lembra, BRA é branch não condicional, sempre pula. Então aqui no final do if a gente sempre vai ter que pular, né? Porque senão a gente vai entrar aqui no bloco do else, né? Não pode, né? Senão executaria o if e o else junto, né? Tem que ser um ou outro. Então no final do bloco do if aqui tem que ter um branch para pular o bloco do else. É a mesma coisa quase aqui que o if, né? Tem esse branch aqui pro next. Só que aqui, esse branch aqui, o inicial pula pro else e esse aqui do final do bloco do if pula pro next aqui. Aí se a gente executar o else, vai pular para cá, vai executar o bloco do else inteiro. Na última instrução não tem nada, então a próxima instrução vai ser o que já estava no next aqui, né? Vai ser o next aqui, né? A próxima instrução depois do bloco if else. Então muda isso. Só que aqui é a mesma coisa, né? Para isso aqui funcionar, por exemplo, eu quero comparar se dois números forem iguais, executo o if. Se não, executo o else. Então esse branch tem que comparar, tem que pular se forem diferentes, né? É a lógica invertida. Aí você pode pensar, mas se eu quiser fazer a lógica igual, você pode ter a segunda variação aqui, ó. Que aí o bloco do if fica embaixo e do else em cima. Muda só a condição do branch aqui, ó. Eu quero executar esse bloco verde que eu tô chamando de if aqui, né? Se os dois números forem iguais. Aí aqui não é o not, né? Então aqui eu pulo se forem iguais. Se forem iguais, aí eu pulo para esse bloco do if. Se não, executa o bloco do else ali, né? Só que aqui eu tô chamando de if-else, se você parar pra pensar, são nomes que eu tô dando, né? Na prática ali, você que vai pensar a lógica, que você vai colocar, eu quero executar esse bloquinho. Dependendo do que você colocar aqui, vai pular pra cá ou vai vir entrar aqui, né? Aí você decide se você chama isso aqui de else ou de if, né? Os blocos aqui. Porque tem essas duas variações aqui, né? Posso fazer com a lógica invertida ou não. Aí o que muda é a nomenclatura aqui dos blocos, né? Porque a lógica em si ali, só na memória aqui, às vezes comparando com um if-else aí em linguagens de alto nível, dá a impressão que o bloco do if tá sempre acima do bloco do else na memória, né? Se você quiser
respeitar isso aí na memória, aí você teria que fazer dessa forma aqui, né, com a lógica invertida, porque aí o bloco do if fica em endereços menores do que do else. Se você fizer assim, o bloco do if ficaria em blocos maiores que do else, né? Mas na prática não muda nada, né? Só vai mudar ali o formato da memória ali, né? Mas a lógica vai continuar a mesma, né? Só muda aqui o branch que você colocar aqui. Mas a estrutura, independente desses dois modos, desse e desse, né? No final do primeiro bloco aqui, ó, sempre tem um branch, não BRA, pro label depois do bloco aqui, né? Do if else. Independente da forma que você achar melhor pensar aqui, né? Sempre tem um BRA no final aqui, né? Desse bloco de cima. Porque a gente tem que pular o bloco de baixo ali nesse esquema do if else, né? No if não tem isso, né? No if sempre tem que ser a lógica invertida, né? Porque ele pula se a condição que você colocar ali na instrução for verdadeira, né? Branch equal, vai pular se for igual. Então só entraria no if se fosse diferentes, né? Então, às vezes demora um pouquinho pra você pegar, mas tem que ter essa noção aí que em assembly aqui, em algumas vezes a lógica é invertida. Então, essas instruções, essa família aqui, né, no 68000, tem esse formato BCC, né? Onde esse CC pode ser qualquer uma dessas aqui, ó. Pode ser o CC, né, que seria o carry clear. Às vezes você faz uma conta aritmética ali, verifica, teve carry. Se teve, eu pulo. Se não, não pulo. Ou o contrário, né? Aí você vai usar o BCC ou BCS. Os mais usados é o BEQ e o BNE, né? Que é branch equal e branch not equal. Você vai comparar duas coisas. Se forem iguais, é o BEQ. Se você quer pular se forem diferentes, é o BNE. Aí a Motorola aqui, a CPU aqui, tem umas instruções mais complexas, né? Que nem essa BGE, Greater or Equal. Isso aqui você não tem lá no Super Nintendo. Eu vou mostrar como que a gente pegar, eu quero comparar aqui duas coisas, eu quero verificar se uma variável, por exemplo, a energia do jogador é menor que 10. A gente vai fazer esse exemplo lá no código. Se for menor que 10, aí a gente vai pular para um código para fazer alguma coisa, né? Mostrar uma tela em vermelho, alguma coisa assim, né? A gente não precisaria usar aqui o greater or equal, less or equal. A gente pode usar, por exemplo, o BPL, né? Que é o branch plus. O branch plus é se o resultado é positivo, aí ele pula. O branch MI, né? O BMI, se for negativo. Só que esse branch greater or equal ele é mais inteligente. Ele compara também números negativos, né? Se você pegar, por exemplo, comparar menos 8 com menos 3, o menos 3 é maior, né? Então esse branch equal considera isso. Só que às vezes, se você tá trabalhando com números positivos, você pode usar o branch plus, que é o que a gente vai usar. Vou explicar na hora que a gente rodar o código. Então tem muitas combinações aqui que você, com a prática, você vai pegando, né? Qual combinação, qual instrução usar, né? Aí você vai executar assim, ó. A mesma coisa das outras instruções de branch que a gente já viu. Vai colocar isso aqui, por exemplo, BQ. Aí a gente pode colocar ponto .w ou ponto .b, e na frente colocar um label. Geralmente você coloca um label ali, né? Aí, essas instruções de branch, elas não alteram a status register, elas são instruções condicionais, então elas não alteram as flags, elas usam as flags, né? Instruções anteriores que setam as flags para essas instruções condicionais usarem, então elas mesmas não setam nada, né? Aí tem essa cara aqui, né? As instruções, essa BCC aqui, né? Errei aqui. Começa com 0, 1, 1, 0. Aí tem 4 bits aqui que é a condição. Que pode ser cada uma dessas condições. Aqui tem 14, né? Aí 4 bits daria 16, né? Só que tem o BRA, também tem esse prefixo aqui, né? Mas isso aqui como eu já falei em outros vídeos, né? Isso aqui é um pouco mais avançado aí para quem tiver interesse, né? Se for fazer um emulador, por exemplo, você tem que ir nesse nível aqui de bit aqui, né? Aí depois, dependendo do tamanho, né, que for ponto .w, você tem 16 bits de displacement, né? Porque se for ponto .w, você vai fazer um branch ponto .w, lembra? Se for ponto .b, você vai pular ali 127 para frente, 128 para trás, né? E se for ponto .w, você consegue pular mais, né? Você consegue pular 16 bits ali para frente ou para trás, né? Dá 32k ali, né? Para frente ou para trás. Já no Super Nintendo, eu já falei, são essas instruções, né? Que a coisa é mais primitiva, porque lá a gente tem basicamente as 4 flags que a gente usa no Super Nintendo, né? A carry, né? Que é o C, o Z, que é do 0, o N, que é positivo ou negativo, e o V do overflow. Então, para cada uma dessas 4 flags, a gente tem 2 instruções que pulam se a flag for 0 ou pula se for 1. Aí o próprio nome aqui já diz, ó, BCC, Branch Carry Clear, BCS, Branch Carry Set. Só a BNI aqui, not equal e equal, né? Aqui não seria, por exemplo, BZC.
branch se o Z for clear. Não, né? Porque eles mudaram porque geralmente a gente usa o Z, né, para ver se as duas coisas são iguais, né? Então colocaram nomes mais sugestivos. O N também, né? Não ficaria estranho. BNC ou BNS. Porque essa flag N é pra ver se o número é negativo ou não, né? Então se não for negativo, é plus, né? Que é positivo. E MI de minus, né? Que é menos, né? Que seria negativo. Agora a overflow é BVC e BVS. Então aqui é um pouco mais primitivo, não tem aquelas construções mais avançadas que nem o 68.000 aqui que tem esse BGE, BGT, né? Isso aqui, na prática, isso aqui é uma combinação das flags, de várias flags ali, né? A gente consegue fazer um end e um or das flags, consegue ver se é maior igual, menor igual, né? Já o Super Nintendo não tem isso. Eu não vou entrar nesse nível aqui porque acho que faz muito sentido agora, né? No futuro, se precisar, eu explico melhor, né? Porque no dia a dia a gente vai... eu quero ver se duas coisas são iguais. Vem aqui e procura se tem um BGT, greater than. Então esse aqui que eu vou usar. Sei lá. É assim que funciona na prática. Ao longo do tempo você vai decorando, né? Você vai aprendendo, né? E outro detalhe aqui que a gente vai entrar no código, que eu vou falar a questão de variáveis, né? Eu vou fazer um vídeo depois específico sobre questões de variáveis, porque se você pensar bem, quando você tá uma linguagem que nem C, C++, JavaScript, Python, você cria uma variável numérica ali, um número. Você não tem a mínima noção de onde aquela variável, aquele número, está na memória, né? Você supõe ali que o compilador gerou o código ali, o sistema operacional que vai cuidar disso, né? Você não chega nesse nível na hora que você está programando, né? Você cria uma variável e boa, né? E usa ela. Agora, onde é que ela fica na memória? Se você parar pra pensar, a hora que a gente for programar em assembly aqui, a gente vai ter que entrar nessas questões. Eu quero criar uma variável, um número. Eu não quero, por exemplo, você tem um jogo, você tem muitas variáveis no jogo, né? A energia do personagem, velocidade, não só do personagem, de todos os inimigos ali, toda a física do mundo, do jogo ali e tal, né? Então são, às vezes, centenas, milhares de variáveis. E onde que fica? Não tem registrador para isso, fica na memória, né? Então, por exemplo, a gente pode definir aqui, ó, na posição, lembra, isso aqui é do Mega Drive, fica no endereço FF0000 até o FFFFF no Mega Drive, né? Então, por exemplo, eu posso definir aqui no endereço FF1000, seria na RAM, né, no endereço 1000 da RAM do Mega Drive, ter uma variável de 16 bits. Então, nesse endereço, eu sei que no meu jogo lá, no meu programa, nesse endereço tem uma variável. A gente vai ver depois outras formas de criar variável, que é com pilha, né? Quando entrar na parte de pilha, tá chegando já. Já vê que a gente consegue criar variáveis temporárias, vamos dizer assim, né? Que se a gente for na memória e reservar isso aqui, ó, esse endereço para uma variável que fique todo o tempo ali do programa, né? Desde quando inicia até o final, isso aqui a gente pode usar para mais nada, né? Fica reservado para variável, né? Às vezes você quer isso, né? Você tem coisas ali, variáveis que são globais ali, que ficam reservadas durante todo o programa, né? Lembra, do Super Nintendo e Mega Drive não tem essa questão de sistema operacional, né? Então você roda alguma coisa, é aquilo, só aquilo que vai rodar, né? O jogo. Só o jogo tá rodando ali, né? Não tem multitarefa ali, né? Então é muito comum, né? Se a gente for criar coisas mais complexas, a gente vai definir posições que são variáveis, vamos guardar variáveis ali. Aí eu vou mostrar um gostinho disso aqui hoje, né? Mas no futuro eu vou explicar melhor. Que a gente vai ver agora. Essa questão aí de... O código a gente vai rodar aqui, ó. Então, o que eu fiz, ó? Aqui é o começo do código, né? Aí eu defini uma variável que eu chamei de energia. Então, imagina que a gente tem um jogador que tem uma certa energia, certo? Qualquer tipo de jogo aí, você imagina, né? Eu coloquei aqui, ó, energia, a gente começa com energia 8. 8 de energia. Aí eu defini uma variável aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo essa linha aqui, ó? Coloquei aqui constante. Eu vou falar isso aqui melhor. Isso aqui é uma coisa do assembly daqui do BAS, né? A gente consegue definir constantes. Dar um nome, por exemplo, eu dei um nome para esse endereço aqui, ó, FF1000. Eu chamei esse endereço FF1000 de var energy ptr. Por quê? Vai ser uma variável que vai guardar energia, né? Então var energy, já dá a entender que é uma variável que vai guardar energia. E ptr, porque é diferente de linguagens de alto nível. Se fosse C, Python, isso aqui seria a própria variável em si, né? O número estaria ali. Só que aqui em assembly não tem isso, né? A gente vai ter que guardar na memória, né? No endereço. Então isso aqui é um ponteiro, né? É o endereço. O valor da energia em si vai ficar lá nesse endereço FF1000. Então isso aqui é um ponteiro. Por isso que eu coloquei PTR, para realmente dar a entender que isso aqui é um ponteiro para o endereço de memória onde está a variável ali, né? O valor de fato, né? Então no começo aqui eu fiz, ó, fiz um move.w, né? 16 bits, 8 e joguei para essa variável aí. Então essa sintaxe aqui, ó, como começa com o jogo da velha, é o imediato, né? Vírgula, o assembler, na hora que ele for
compilar o código aí, ele vai trocar esse nome aqui por esse endereço aqui, porque é uma constante, né? Então seria uma coisa aqui, move imediato 8,ff1000. Isso aí vai lá no endereço ff1000 e colocar o 8 lá. Beleza, certo? Nem precisaria ter feito isso aqui, poderia usar direto um registrador aí para explicar, mas eu tô dando um gostinho do que vai vir no futuro aí, né? Então aqui, aí coloquei um label aqui, ó, que isso aqui vai ser o game loop. Isso aqui vai ser o nosso loop do jogo. Os jogos, assim, tem um loop, né? Que você vai criando frames, né? Cada loop você cria um frame. Aí você roda esse frame, por exemplo, 60 vezes por segundo. A gente vai ver isso aí no futuro aí, como criar loop, né? De jogo, as interrupções, né? É bem legal isso aí. Então esse aqui vai ser o nosso game loop, né? A gente vai rodar tudo isso aqui, chegar lá embaixo, ó, a gente vai dar um branch lá pra cima pra rodar de novo o loop. Aí lá embaixo eu coloquei um game over, porque dependendo do que acontecer aí, se a energia do personagem chegar a 0, a gente vai dar game over. Então a gente vai sair desse game loop aí e vai dar game over, né? Que vai ficar num loop infinito aqui, né? Então o que eu fiz? Joguei o 8 lá pra variável. Aí no comecinho do meu game loop, lá no topo dele, o que eu fiz? Eu fiz um move da minha variável, da minha energia, pro registrador D1. Então isso aqui já dá uma diferença brutal aí pra programação assembly com linguagem de alto nível, né? Aqui se eu quero usar uma variável que tá na memória, eu tenho que puxar ela para um registrador. Porque a CPU, no final das contas, ela vai executar o que tá nos registradores, né? Então ela tem que puxar lá para os registradores. Então se eu quero usar uma variável, eu tenho que puxar ela para os registradores. No caso aqui eu joguei minha variável, né, .w, que ela tem 8 bits, 16 bits, pro D1. Beleza, agora que vem o if, ó. Aí eu fiz assim, ó. Se a nossa energia tiver com 5, eu vou, a cada loop, cada frame ali, vamos dizer assim, eu vou decrementando em 1 a energia do personagem. Começa em 8, né? Só que se chegar em 5, eu quero tocar um som de atenção, né? Então chegou no 5, naquele frame que a energia chegou em 5, toca um som. Coloquei aqui, ó, play, caution, sound, né? Só que a gente não sabe tocar som ainda, né? A gente vai ver no futuro isso aí. Então eu coloquei aqui só um comentário e coloquei 2 nops. Pra gente ver que esses nops aí seria, vamos supor que seria o código que tocaria a música, né? Só que a gente só vai executar esse código, esses 2 nops, se a energia for 5, né? Se o D1 aqui tiver com 5, tá vendo? Então a gente vai comparar o 5 com o D1. Se forem iguais, a gente quer executar o som. Se não forem iguais, a gente não executa o som ainda, né? Continua. Então a gente vai ter um BNE aqui, tá vendo, ó? A gente comparou. Se for igual, toca o som. Só que se não for igual, pula. Então, branch not equal. Se não for igual, pula esse loop aqui. Esse if aqui. De novo, comparei o D1 com o 5. Se eles não forem iguais, se a energia ainda não for 5, se for diferente de 5, não toca o som. Então eu pulo isso aqui, né? Então eu tenho BNE, not equal. O D1 não é 5. Então pula. Então eu coloquei next if1, né? Porque a gente vai ter outro if aqui, então eu chamei isso aqui de if1. Então eu coloquei um label aqui, tá vendo? Ó? Na instrução seguinte ao meu if, eu coloquei um label. Que a instrução seguinte ao if seria esse nop aqui, né? Coloquei esse nop aí só pra dar uma quebradinha ali, né? Entre esse if e esse if else de baixo aqui. Então beleza. No início dos tempos tá 8, então não vai executar isso aqui, né? A gente vai rodar isso aqui, CMP 5 com D1. D1 vai estar 8. Lembra que o que o CMP faz? Ele subtrai, né? No caso, ele subtrai. Pega o que está na direita e subtrai o que está na esquerda. Então, D1 menos esse 5. Então, seria 8 menos 5, daria 3, né? 3 não é 0, então esse BNI aqui vai ser true, vai pular. Aí aqui a gente vai ter esse if else, ó. Agora eu quero comparar o seguinte, ó. Se for menor que 3 a energia, se for 2 ou menos, menor que 3, aí eu quero pintar a tela de vermelho. E se for 3 ou mais, eu quero pintar a tela de azul, deixar a tela azul. Então, a cada frame, tô montando, a cada frame eu monto a imagem, né? Se naquele frame a energia for menor, 2 ou menos, vou pintar de vermelho. Se for 3 ou mais, de azul. Então o que eu fiz? Eu comparei com 3. Aí lembra, o que a comparação faz? Ele subtrai o da direita menos o da esquerda. Então ficaria D1 menos 3. Se o D1 for 3 ou mais, vamos supor que é 8 no início, né? Fica 8 menos 3, dá 5. Se for 6, fica 6 menos 3, dá 3. Se for 3 menos 3 dá 0, certo? Agora se for 1 aqui no D1, ficaria 1 menos 3, daria menos 2. Se fosse 2 menos 3, daria menos 1. Então, o que eu fiz? Eu fiz então aqui um BPL, um Branch Plus. Se eu quero pintar de vermelho, se for menor que 3, então aqui a lógica é invertida, né? Se eu quero entrar no if, se for menor que 3, então eu faço uma comparação e pulo pro else se for positivo.
Se o resultado for positivo, porque essa comparação, lembra, de novo, é D1 menos esse 3. Se for 3 ou mais, o resultado aqui da subtração daria 0 ou mais, né? Então seria um número positivo. 0 é positivo, né? 1 é positivo, 2 é positivo. Aí aquela flag N ficaria com 0, né? Então esse branch plus pula se a flag N for 0. Então se for 3 ou mais, o resultado dessa subtração aqui seria um número positivo. Então ele vai pular, não vai pintar de vermelho. Aí ele vai vir aqui, ó, vai pular desse else aqui, vai vir pra cá e vai pintar de azul. Tá vendo? Coloquei um comentário aqui. Draw blue screen. E aqui draw red screen. Mas se o D1 aqui tiver, por exemplo, com 2, né? Aí ficaria 2 menos 3, ficaria menos 1. Aí esse menos 1 seria um número negativo. A hora que chegasse nesse branch plus, pule se for positivo. Só que como deu menos 1, então não vai pular, né? Porque é negativo. Só pularia se fosse positivo o resultado da comparação. Aí ele não vai pular e vai entrar aqui para pintar a tela de vermelho. Aí coloquei 2 nops aqui também, né? Aí no final tem que ter aquele branch que eu falei, ó. Para ele pular aqui esse bloco do else e ir para a próxima instrução aqui. Pronto, aí no final aqui a gente vai decrementar, porque até o momento aqui só checou qual o valor ali da energia, né? E tocou som e pintou a tela de vermelho ou azul, né? Agora nesse último if else aqui, ó, a gente vai decrementar a energia. E aqui tem um detalhe que a gente consegue fazer em Assembly, que a gente não consegue fazer em outras linguagens de alto nível. Que é o seguinte, ó, agora a gente vai comparar se a energia tá 0. Se a energia chegou em 0, né, quer dizer que o personagem morreu. Se ele morreu, ó, então a gente já vem aqui, ó, comparar com 0. Se o D1 for 0, aquela flag Z vai para 1, né? Então esse branch equal vai pular, porque ele pula se a flag Z for 1, né? Se forem iguais, né? Essa comparação aqui, os números que a gente comparou aqui forem iguais, né? Então esse branch equal pularia pro game over, porque o D1 estaria com 0, né? Comparou com 0, né? Só que se não for igual, quer dizer que o personagem ainda tem energia. Então a gente vai vir aqui, vai dar um sub. Vai subtrair 1 do D1. Então, começa com 8, vai pra 7, depois vai pra 6, até chegar em 0. Ao chegar em 0, vai cair nesse comparação aqui, vai pular pro game over aqui, né? Só que se ainda não for 0, vai subtrair 1. Aí no final aqui eu salvei aqui a energia atual que a gente subtraiu lá para a variável na memória. Então eu fiz um move do D1, que agora contém a variável atualizada, que a gente decrementou ela, né? E vai jogar lá de novo na memória, no lugar da variável aqui, que é esse var energy ptr aqui, certo? Pronto, aí no final aqui a gente dá um branch, um BRA, agora lá pro começo do loop. Então note aqui, ó, olha que estranho aqui. Isso aqui é um if else, né? Porque, se for 0 eu pulo pro game over, né? Se não, eu executo esse bloquinho que é tipo um else aqui, né? Só que nesse else aqui eu tenho um branch que eu pulo lá pra cima. E eu poderia pular aqui, ó, pra qualquer lugar aqui, né? Qualquer linha aqui eu poderia pular. Só que se você parar pra pensar em linguagens de alto nível, você não consegue fazer isso. Imagina, você tá dentro de um if ali, de um if else. Você tá dentro de um else. Aí você quer pular desse else por um código que tá lá numa outra classe, num método de uma outra classe totalmente diferente, no meio de uma função lá. Você não consegue fazer isso em Python, por exemplo. Você tá numa classe, num método de uma classe. No meio de um else ali você pula pro meio de um método de uma outra classe. Não tem como, né? Em JavaScript não tem como. Em C você consegue fazer coisas desse tipo, né? Como que você consegue fazer em C? Você consegue fazer dessa forma, usando o goTo. Lembra, já ouviu falar de goTo em C? Esse goTo aí, o que é? Imagina aqui nesse código, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó. A gente tem um for, um outro for, alinhado aqui, né? Aí tem um if, aí tem um goTo aqui, ó, para esse stop. Esse stop é um label. Em C a gente consegue também fazer um label e ter um goTo que vai para aquele label. Quase que nem Assembly. Só que isso aqui só linguagens aí, mais das antigas aí, que tem isso aqui, né? C, C++, tem, né? Só que linguagens que nem Python, JavaScript, você não tem goTo, né? Mas C você tem, então você consegue fazer, tipo assim, ó, você tá nessa posição, aí eu quero pular daqui para um outro lugar qualquer aí. Você consegue. Você não respeita ali a blocos ali, if, for, né? Você executa linha por linha ali, né? O goTo, ele tem essa quebra, né? Por isso que você vê em lugares falando que não é muito recomendado usar goTo, por quê? Porque você aumenta a complexidade do código, né? Dependendo do que você está fazendo ali, você conseguir fazer sem, né? Mas é muito comum você usar goTo em sistemas embarcados, né? Às vezes você quer fazer, você está usando ali fazendo um software para um microcontrolador que é muito pequenininho ali, né? Você quer sugar o máximo da CPU ali, você vê bastante essa goTo, né? Quando você vê alguém falando que nunca use goTo, não, é muito usado, sim. Dependendo do que você quer fazer, às vezes simplifica, aumenta muito a velocidade, né? Mas você tem que saber o que está fazendo, né? Em lugares específicos.
tem muita aplicação ali que você tem loops ali que são muito acessados, né? Chama de inner loops, né? Onde 99% do código tá ali. Então, às vezes, você quer fazer uma coisa muito otimizada ali, né? Então, você pegar kernel do Linux, você vê muito essa GoTo aí, né? Porque você quer fazer uma máquina de estado ali que seja muito otimizada, é muito comum usar, né? E o C, ele tem a característica de é uma linguagem de alto nível, mas você consegue ser tão baixo nível quanto você quiser. Você consegue ser tão baixo nível que você consegue colocar assembly inline ali no código. A maioria dos compiladores aí de C permite isso, né? Tá executando aqui, ó, se aqui nesse meio aqui, ó, quiser colocar um monte de instrução assembly, eu consigo. Então, às vezes você faz uma aplicação, você faz em C, né? Mas às vezes você tem um loop ali que é tão custoso, ali tá executando uma tarefa tão pesada, que você quer fazer em assembly, né? Então, sistemas embarcados aí é muito usado isso aí ainda. Mas, tipo, hoje em dia, se fazer jogos aí de última geração, isso aí, você não vai fazer isso, né? Isso aí, mesmo porque a parte mais pesada ali tá na parte de vídeo ali, que tá tudo abstraído, né? Você trabalha num nível acima. Quem faz drivers de vídeo, essas coisas, sei lá como que é por dentro, tem otimizações ali que, às vezes, se você olhar, você fica doido, né? Mas você programa, você já não entra nesse nível, né? Mas, dependendo do que você tá fazendo, você tem que entrar, né? Beleza, então é isso. Isso aqui foi o código em Mega Drive, né? Em Super Nintendo, ó, rapidinho, é a mesma coisa, só que como a CPU lá é diferente, né? O que eu fiz, ó? O que muda, né? Eu não consigo fazer um move direto, né? Pra essa variável que eu criei aqui em cima. Mesma coisa, ó, criei a mesma coisa, que eu tô usando o BES também, né? Só que lembra, aqui não é mais aquele FF1000, né? Aqui é o 7F1000, porque no Super Nintendo a RAM fica nos blocos 7F e 7E. Então eu coloquei aqui, ó, 7F1000, que equivale àquele FF1000 do Mega Drive, né? O Super Nintendo tem 128, né? O Mega Drive tem 64. Então aqui, ó, o que a gente faz? A gente faz primeiro um LDA, joga o 8 pro A e grava o A nesse endereço aí. Que no Mega Drive a gente consegue fazer isso aí numa instrução só, né? Essa aqui, né? Mas aqui no Super Nintendo a gente tem que quebrar em duas, né? Porque as instruções só aceitam no máximo um parâmetro ali, né? Então, joga pro A e do A pra variável. Aí tem aquele game loop, mesma coisa. Aí eu carrego a variável pro A. Então eu coloco aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu coloquei LDA, esse var aqui. Só que esse var aqui, ó, endereço 24 bits. Esse LDA, ele aceita aqui um endereço de 24 bits. Porque lembra, o Super Nintendo funciona com bancos, né? Geralmente a gente faz um LDA de um endereço 16 bits dentro do banco. Mas ele também aceita 24 bits. Só que apenas o A. Se for um LDX ou LDY, eles não aceitam 24 bits aqui, apenas 16. Mas a gente vai ver isso aí mais no futuro, mais detalhes, né? Por isso que eu usei o A aqui, porque a gente consegue usar os 24 bits aqui. Mas vamos supor que eu quero guardar energia no registrador Y. Eu poderia baixar para o A, transferir para o Y e deixar no Y lá. A gente vai ver várias formas de fazer isso no futuro aí. Tá, a gente fez aqui, eu comparei com o 5 para tocar o som, né? Então eu comparo com o 5, ele vai comparar o A com o 5, então ele vai fazer A menos 5. Se não for igual, pula. Se for 5, executa o som. Se for 3, agora é um if else, né? Se for 3 ou mais, vai pular, né? Vai ser o plus, né? Então vai pular aqui para desenhar a tela azul. Se for 2 ou menos, vai pular, vai entrar aqui, né? Para desenhar vermelho. Aí no final a mesma coisa, se comparei com 0, se for 0, né, vai pro game over. Se não, eu decremento, né? Decremento A. Aí eu salvo lá na variável e dou um BRA pro game loop aqui em cima. A mesma coisa, né? Muda a sintaxe ali do assembly ali, né? Que são assemblies bem diferentes, né? Nesse caso aqui até que ficou bem parecido, né? Na Super Nintendo até que ficou mais legalzinho, né? Um pouco menos verboso, mas algumas instruções tem que quebrar em duas. E é isso. Agora vamos rodar aqui, ó, esse código pra gente ver rodando na prática. Então acessem aí vou deixar no repositório lá, vou deixar no comentário fixado, o repositório aqui do canal aqui, né, dessa série. Vocês vão conseguir rodar esse código aqui, né? Já tem um vídeo anterior aí explicando como montar um ambiente. Então tem essa pastinha if else aqui, ó, a gente rodar, ele vai abrir o Exodus, né? A gente vai lá, abre na pastinha main aqui o binário que foi criado, aí ele vai sair rodando já, né? A gente tem que dar aqui um step, vir aqui em system, hard reset. Aí a gente consegue dar um step agora lá do início, né? Então aqui, eu vou jogar o 8 pro FF1000. Tá vendo aqui, ó, essa janela aqui, ó, é a RAM. Começa aqui no 0000, né? Então se eu for lá no 1000 aqui, mais ou menos, ó, tá vendo aqui, ó? A hora que eu rodar essa linha aqui, ó, tem que aparecer um 8 aqui, ó. Tá vendo? Vou mudar aqui. Tem que aparecer um 8 aqui, né? Então vou dar um step, ó. Tá vendo que apareceu um 8, um 8 aqui? Espero que dê pra ver aí.
Agora eu vou jogar. Isso aqui foi só pra mostrar com essa questão de variáveis, né? Mas agora vai entrar naquele game loop lá, né? No início do topo do game loop. A gente vai pegar a variável e jogar pro D1. Então vai lá no endereço 1000 da RAM e joga pro D1. Então o D1 aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar com 0008 aqui nos 16 bits inferiores, né? Porque foi ponto .w, né? Aí a gente vai comparar. O D1 tá com 5? Não, no momento tá com 8, né? Então, o que ele faria? Ele faria 8 menos 5. Quando a gente rodar, ó, 8 menos 5, o N fica com 0, né? Porque foi positivo, né? Ficou 8 menos 5, dá 3. O N aqui fica com 0, que não é negativo. Também não foi 0, não teve overflow e não teve carry. Aí agora tem um BNE. Então pule se não for equal. Pule se o Z for 0, né? Se a operação anterior não deu 0. Como não deu, então ele vai pular, né? Vai vir para esse NOP aqui, né? Que esse NOP aqui, ó, é esse NOP aqui depois do primeiro if, tá vendo? Eu coloquei um NOPzinho aqui, né? Então ele pulou esses dois primeiros NOPs aqui e veio para esse terceiro NOP aqui. Tá vendo? Ele pulou esses dois aqui e veio para esse terceiro. Agora aqui a gente vai fazer uma comparação, né? Lembra, lá eu coloquei CMP, né? Mas como eu tô comparando o imediato, o próprio Assembler já coloca o CMPI, né? Então a gente vai verificar se é 3. Vai comparar com o 3, né? Então a gente vai rodar aqui, ó. Tá com 8, né? Então vai ficar 8 menos 3, vai dar 5. Aí a gente vai pular se o resultado for positivo. Então 8 menos 3. Foi positivo o resultado? Se for, pula. Então eu coloquei aqui, ó, branch plus, né? Então pula se for positivo. Porque a gente vai pintar a tela de azul, não de vermelho, né? Se fosse negativo, aí pintaria de vermelho, né? A gente vai vir aqui, ó, vai pular esse NOP, NOP e esse BRA, né? Que é esse NOP, NOP e esse BRA aqui, né? Vai vir aqui para esse else aqui, né? Vai executar esses dois NOPs, depois vai entrar nesse outro NOP aqui, intermediário aqui. Então ele vai executar NOP, NOP, NOP. Agora vai comparar com o 0, aquele bloco final lá, né? É 0, D1. Se for, pula pro game over, né? Esse branch aqui que eu tô agora, pularia pro game over. Como não é, ele não vai pular, então ele vai executar a próxima. Vai fazer uma subtração aqui. Então aqui, ó, o D1 que tá com 8, vai ficar com 7. Aí eu vou salvar esse D1, né, lá na variável, FF1000. Então aqui, ó, tá 8 aqui, ó. Vai ficar com 7 agora aqui, tá vendo? Ó, ficou um 7 aqui. Agora a gente vai dar aquele BRA lá pro game loop lá em cima. Seria tipo um go to lá pra cima, né? Coisa que a gente não conseguiria fazer em Python, JavaScript, mas aqui em Assembly a gente consegue, né? A gente vai pular lá pro game loop lá em cima e vai repetir. Agora o D1 vai estar com 7, a energia do personagem vai estar com 7. Então eu vou rodar de novo aqui rapidinho, ó, que não vai entrar em nada, vai ficar a mesma coisa. 6 também vai ficar a mesma coisa. Vai subtrair aqui, ó, vai voltar lá pra cima de novo. Agora tá com 5, né? Então agora aqui, ó, a hora que chegar nesse CMPI aqui, vai comparar com 5. Então vai rodar aqui, ó, o Z agora ficou com 1, tá vendo? Ó, porque o D1 tá com 5, comparei com 5, deu igual. Então o 0 aqui fica com 1, né? Então agora aqui, ó, se não for 0, se não deu 0 o resultado anterior, né? Se não forem iguais, pula. Como deu igual, então eu não vou pular. Então eu vou entrar aqui nesse if aí, né? Que seria esse if aqui de cima para executar o sonzinho lá, né, de atenção, né? Eu vou executar esses dois NOPs aqui. NOP, NOP, que NOP intermediário. Agora vai comparar com o 3. Como tá com 5, eu vou passar rápido aqui, ó. Agora tá com 4, né? Subtraiu, voltou lá pro topo, agora tá com 3. Então vai vir aqui, ó. Não é 5, então não vai entrar nesse if aqui. Só que agora aqui vai estar com 3. Só que a gente quer, se for 3 ou mais, pintar de azul, né? Então aqui ainda vai dar positivo, ó, porque vai ficar 3 menos 3 vai dar 0. A gente rodar aqui, ó, tá vendo que deu 0, ó? O 0 ficou com 1. Só que 0 é considerado positivo, né? Então esse branch plus ainda vai pular, né? Porque é positivo ainda. Então vai pular, vai pintar de azul ainda. Beleza, vai vir aqui, vai diminuir. Agora tá com 2, tá vendo aqui, ó, o D1, a energia. Então vai vir aqui. Agora aqui vai comparar com o 3. Então vai ficar D1 agora que é 2, vai ficar 2 menos 3. Agora vai dar menos 1 o resultado dessa comparação, né? Então se a gente dá o step aqui, ó. Tá vendo? Agora o N ficou com 1, ó. Então agora deu negativo, né? Porque ficou 2 menos 3. Então agora ficou negativo. Então esse branch plus, que pula se for positivo, não vai pular mais, porque deu negativo agora, né? Então ele não vai pular e vai executar a próxima instrução, que seria pintar a tela de vermelho. Aí vai pintar de vermelho aqui e vai cair naquele BRA, que é esse BRA de baixo aqui, né? Pra pular. A gente pintou de vermelho, não quer pintar de azul, né? Então tem que pular o else aqui, né? Pula o else aqui para aquele outro NOP lá. Comparar com 0, ainda não é 0. Diminuiu em 1, agora tá com 1, né? Ou seja, a hora que chegar aqui, ó, vai ficar 1 menos 3, vai dar menos 2. Então não, o N aqui ficou com 1 de novo.
Então não vai pular, vai pitar de vermelho de novo. Agora aqui, ó, vai subtrair, agora vai ficar com 0. Então agora a gente vai voltar lá pro topo de cima, pro game loop. Agora tá com 0 o D1, aqui, tá vendo, ó? Ou seja, a energia do personagem chegou em 0. Então vai vir aqui, vai ficar 0, menos 3, vai ficar com menos 3. Vai pitar de vermelho. Aí vai chegar aqui, ó, vai comparar com 0. É 0. Aqui, deixa eu rodar aqui, tá vendo o Z ficou com 1? É. Opa, então a energia do personagem tá 0. Ele morreu, né? Então vamos pular pro game over. A gente vem aqui, ó, pula pro game over. Que fica nesse loop infinito aqui, tá vendo? Agora fica pulando para o mesmo endereço ali, né? Então, que seria esse game over aqui embaixo, né? Esse BRA fica executando infinitamente esse BRA aí, né? É isso. Aí eu poderia executar aqui também o do Super Nintendo, mas é exatamente a mesma coisa. Então, fica como lição de casa aí. Eu só vou entrar aqui, ó, tutoriais, né? Tem aqui o if else. Vou rodar aqui o BSNES Plus, né? Mesma coisa, o BSNES Plus já começa rodando, né? Tem que dar um break aqui, ó. Vem aqui em System, Reset. Aí agora aqui a gente dá um step, ó. A gente começa lá de cima. Então aqui a gente consegue... mesma coisa, ó. Eu fiz coloquei LDA 8. Então o LDA ficou com 8, que é a energia, né? Aí eu salvo lá na RAM. Endereço 7F1000. Por que eu coloquei? Lembra, a RAM do Super Nintendo é o bloco 7E e o bloco 7F. Eu coloquei aqui no 7F. Aí se a gente vem aqui, ó, esse BSNES Plus, nesse bloquinho de baixo aqui dessa janela de debugger, se você está acessando a memória numa certa região, ele já vai para aquela região, tá vendo? Ó? Eu já veio aqui para a região da 7F1000 aqui, tá vendo? Ó? Só que nessa de baixo aqui, que é o editor de memória, né? Aqui ele tá no endereço 000000. Ou seja, naqueles 16 megas, que é o endereço de memória do Super Nintendo, ele começa lá no endereço 0, lá no início, né? Do primeiro bloco lá, no endereço 0 do mapa de memória. Se eu quiser vir nesse endereço aqui, ó, tem que pegar aqui, ó, colocar 7F1000. Tá vendo? Aí ele vai lá naquele lugar lá onde tá o 7F1000. Aí se a gente der um step aqui, ó, tá vendo que ele gravou aqui 0800, porque aqui em cima eu coloquei rap30, né? Que tô rodando esse código em modo de 16 bits, né? Ele gravou o 8 em modo 16 bits, né? Como que é Little Endian, fica 080, né? Não 0008, né? 0800. Então só queria mostrar aqui essa janela de memória aqui para você colocar o endereço da RAM que você quer monitorar ali, né? Aí aqui, se você colocar aqui, ó, você tem várias opções. Geralmente você vai colocar aqui na CPU bus, né? Que é o bus, é o barramento da CPU, né? Onde fica a RAM, os 16 megas lá que a CPU enxerga. Só que você tem outras opções aqui. Você quer ver eu quero ver a memória do cartucho, a memória apenas a RAM, né? Tem o SA1, Super FX, consegue ver PPU, né? Ver RAM da PPU, memória dos sprites, das cores. Tem muitas opções aqui, mas no geral você vai estar na CPU, SCPU. É isso, agora aqui rodem aí esse código, fica como exercício, né? Eles conseguirem rodar e ver isso aqui na prática, né? A mesma coisa, igualzinho do Mega Drive. Vai executar, tá vendo o A ali, aqui, ó. Tá executando a cada loop aqui, ó. Legal que esse debugger ele mostra a setinha, né? Do game loop aqui, né? Você consegue ver a cada iteração, ó, cada frame, vamos dizer assim, tá diminuindo em 1 a energia do personagem. A hora que chegar em 0 ali, ó, na próxima aqui, a hora que a gente fazer essa comparação aqui, ó, aqui, rodar isso aqui, ó, o Z vai pra 1 aqui, na próxima vai pular pro game over, tá vendo? Vai sair do loop aqui, ó. Legal esse debugger aqui, que ele consegue ver a gente consegue ver essas setinhas aí, né? Bem interessante. E é isso. Ixi, a minha fotinha tá na frente aí. Deixa eu voltar aqui, ó, pra não ter que regravar tudo aqui, ó. Eu sempre esqueço. Eu coloquei aqui, eu mostrei aqui, ó. Você coloca 7F1000 aqui, ó. Escolhe SCPU Bus, porque tem várias opções aqui, tá vendo, ó? Que saco. Sempre esqueço eu mudo o Mega Drive ali, como no Mega Drive, no debugger. Eu tenho que mudar a fotinha um pouquinho pro lado pra não ficar na frente ali. Na hora que eu vou rodar do Super Nintendo, eu esqueço de mudar. Mas é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, um comentário se possível. E vejo vocês aí no próximo vídeo. Abraço.